Mandato para ministros do STF. Vejam só que sonho que seria, né? 8, 10 anos que seja. Importante é acabar com essa mamata de até os 75 anos de idade, sujeito gagá, não fala mais lé com cré, mas tá lá mandando no Brasil sem ter nenhum voto. Essa proposta voltou a tramitar, está sendo patrocinada por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Que sonho para a sociedade racional, a parcela de bem da nossa sociedade, né? Rodrigo Pacheco tem um projeto próprio de poder, tá, pessoal? Mas não interessa, como eu fiz o alerta algumas vezes durante essa semana, quando você tá lá no campo de batalha, sangrando, não adianta você ficar escolhendo teu aliado que tá com o arco e com a flecha, né? Vamos embora, vamos para cima. Esse é o nosso tema principal de hoje e eu vou explicar tudo em detalhes para vocês. Que oportunidade. Algumas pessoas já estão pensando, será que vale para quem já tá lá? A gente vai responder isso aí também, tá? A gente tem vários outros temas aqui para tratar, então vou tentar ser célere aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, vejo essa matéria no canto da tela. Isso é só um esclarecimento, tá, pessoal? Agricultores LGBT ganham destaque no agro. Perguntinha aqui para você que está assistindo esse vídeo. Quando você compra um tomate na feira, faz diferença se o cara que plantou é heterossexual ou é gay? Faz diferença para você se ele beija homem ou se beija mulher? Por que essas minorias que dizem lutar por igualdade pregam tanto a diferenciação? Não faz o menor sentido. Isso é uma matéria porca desse site. Tentando, mais uma vez, dividir a sociedade, né? Em todos os setores, né? O agro, que é um setor dominado pelo capitalismo, pela direita, agora eles tentam invadir isso aí com essa divisão ridícula, né? Eu, sinceramente, não tenho nenhum interesse em saber a respeito da vida sexual das pessoas que produzem grãos, né, que produzem carne. O problema não é meu, eles fazem da vida deles o que eles quiserem, tá? O importante é que eles sejam competentes e honestos. Então, Metrópolis, dá um tempo, vamos parar de dividir, né? Vamos unir essa sociedade. Eu sei que não vai adiantar esse apelo, mas mesmo assim fico alerta aí para todos vocês, tá? Bolsonaro e Salles voltaram a conversar para que o Ricardo Salles talvez venha a ser candidato à prefeitura de São Paulo. Isso é muito importante, galera. A gente precisa realmente de um candidato de direita, né? Ed, por que você não se manifestou antes? Pessoal, outra coisa que é muito importante que todo mundo compreenda. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, um cara vai lá e dá um tiro em outra pessoa, né? O que aparece no título da matéria, caso o cara seja comprovadamente apoiador do Bolsonaro? Vai ser o nome dele? Vai ser a profissão dele? Ou vai ser bolsonarista? Nós temos uma responsabilidade, né? Eu, como produtor de conteúdo, sensivelmente conhecido, né, eu não posso sair por aí falando tudo que eu penso, porque eu não vou me prejudicar. Eu posso prejudicar a direita como um todo. Por mais que não tenha essa influência toda, eu tenho um pouquinho mais do que pessoas que não têm perfis grandes como são os meus. Então, eu gostava da ideia de apoiar o Ricardo Nunes? Não. Mas quem faz a escolha? Quem faz a escolha é o Jair Bolsonaro. Ed, você prefere o Ricardo Salles ou o Nunes? 1 bilhão de vezes o Ricardo Salles. Seria uma batalha, porque não se engane, o estado de São Paulo é de direita, agora a capital está muito mais para a esquerda. Mas dá para ganhar. Dá para ganhar do Boulos. Tá? Eu vou fazer o que o Bolsonaro quiser. Eu não vou contra o meu líder. Eu posso discordar dele em várias ocasiões, como já aconteceu. Mas se eu externar isso, eu estou causando um problema, não para mim, como eu disse aqui, mas para a direita, né? Essa questão da união e tal, desde que haja união, né, dos dois lados ali sobre os quais a gente está tratando. E nesse caso, já que o Bolsonaro está conversando com o Salles, tem meu total apoio. Se porventura isso não andar para frente, eu vou ficar triste. Mas se tiver que escolher entre Boulos e Nunes, é claro que eu vou escolher o Nunes, né? Então, torço muito para que isso caminhe, que ande para frente, né? Que o Valdemar Costa pare de ser KY, né? Pare de ser vaselina, e se ele não é de direita, que compreenda que o partido dele só é do tamanho que é hoje em dia porque o Bolsonaro está nele e porque a direita apoia. Tá? Então vamos largar a mão desse negócio aí, como estão dizendo, né, que ele queria apoiar a candidatura do Flávio Dino para o STF. Pelo amor de Deus, que coisa absurda, inacreditável.
Tá? Valoriza o que você conquistou através do Jair Bolsonaro e dos eleitores dele. Tá, Valdemar? Então é importante sim que venha o Ricardo Salles. Repetindo, torço muito para que seja o caso, mas se não for, né, vamos com tudo para cima do Boulos, com o que vier, com o que a gente tiver em mãos, tá, pessoal? Falando nisso, a Veja publicou uma matéria dizendo que o Zema está querendo cooptar os eleitores do Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, né, o sentimento antipetista, e, ao mesmo tempo, se descolar do Jair Bolsonaro. Parece que ele já veio aí a público e negou essa informação. Meio complicado, em se tratando de alguém que outro dia estava lá participando de um evento com o João Dória, né, coladinho, gravando vídeo com o João Dória, né, o Zema. Impressionante a capacidade de autodestruição dessas pessoas. Né? Não são nem estrategicamente inteligentes ao ponto de esperar, né, se é essa a intenção deles, esperar o momento certo, né? Pelo menos chegar mais perto das eleições. Quanto mais cedo eles fazem isso, mais desgaste. Ô Zema, é a mesma lógica do Nunes aqui. Né? Votar em você só se for contra, né, a esquerda assumida, né? Em último caso. Como eu fiz, por exemplo, votando no Aécio contra Dilma Rousseff. Ainda bem que ele não ganhou, né? Porque senão não tinha tido impeachment. A gente estava até hoje aí iludido com o Teatro das Tesouras. E é isso que você está tentando reeditar. Não só você, MBL, o teu partido, né? Partido Novo, Sérgio Moro, essa turma aí. Tá? Seja menos burro, Zema. Seja menos ganancioso mesmo, né? Parece que a ganância cega essas pessoas. É lamentável. Até acho que ele seja competente, mas infelizmente, estrategicamente, é burro pra caramba, porque o capital político do Bolsonaro é dele e ninguém tira, as pessoas vão votar em quem ele mandar. Tá? Barroso. Luiz Roberto Barroso agora é presidente do STF, né? A gente mostrou alguns detalhes aí nos últimos dias, aquela posse constrangedora do cara sambando, cantando em cima do palco como se fosse um evento festivo, algo que deveria ser formal, né? É um escárnio, né? Uma coisa meio nojenta, é até pegajosa, né? É difícil você esquecer aquelas imagens. Ele acha realmente que é um popstar, né? Como eu disse ali, é um senhor de meia idade. Você tira a toga do Barroso, é um senhor de meia idade com mentalidade de líder de DCE, né? Um adolescente birrento, militante de esquerda. Que coisa horrível, né? Que coisa horrorosa, né? Conseguimos derrotar o bolsonarismo. Aí depois vem falar de democracia. Vocês já perceberam que eles falam a palavra democracia de uma maneira diferente? Eu não sei imitar. É democracia. Democracia. Não é que sotaque do Rio, não é democracia. É um negócio esquisito. Não interessa de onde eles venham, né? O pessoal da esquerda, eles falam a palavra democracia de um outro jeito, né? Sei lá. Deve ser... Enfim. Ele quer agora dividir, né? Enviar, na verdade, os casos do 8 de janeiro para uma das turmas, que é a turma em que não estão o Cássio Nunes e o André Mendonça, que normalmente tem votado de maneira divergente do resto da casa, né? Em o fazendo, ele está eliminando os dois do julgamento e facilitando a situação daqueles que querem meter essas pessoas aí durante 15, 17 anos na cadeia, enquanto Marcola está quase sendo solto. É uma coisa absurda, né? Mas eu não esperava nada diferente do Barroso, né? Eu não sei se alguém está surpreso, eu não estou, esperava o pior dele, isso aí só, né, cumpre as expectativas. Espero que não se concretize, né, e que, caso isso se confirme, eu faria a minha parte aqui, como já disse também recentemente, o Barroso é um dos poucos, se existe uma qualidade que o Barroso tem, é que ele não... ele é uma pessoa que... Não sei como ele lida com isso internamente, mas ele não parte para cima de pessoas que o criticam com respeito, né? Por exemplo, ninguém fica aqui questionando a sexualidade dele, fica fazendo piadinha quando a esposa dele morre, né? Porque eu particularmente acho isso errado, mas se você o critica com propriedade, né? Mesmo que fazendo piada e tal, mas sem desrespeitar esses aspectos da vida pessoal dele, ele é um cara que não revida, né? Menos mal. Então, em se tratando do Barroso, eu vou exercer aqui o meu direito de liberdade de expressão, que no caso dele ainda é respeitado, né? E irei expor isso aí, caso isso se confirme. Espero que não, porque seria horrível para a nossa democracia, do jeito lá que eles falam. Antes da gente chegar no tema principal, eu queria que vocês vissem um videozinho rápido, né? Que o Maurício Marcon gravou, deputado federal do Sul, o momento em que a CPMI, que a situação, né, os governistas conseguiram impedir
que o chefe da Força Nacional fosse convocado para prestar depoimento na comissão. Vejam aí a celebração, a comemoração da esquerda. Olha aí, ó, pessoal, olha aí a Jandira, pessoal comemorando, olha o sorriso lá de quem não quer investigar. Ó, olha o medo, comemora Randolph, comemora Randolph. Ei, é muito medo, hein? É muito medo. É como o deputado dos Pampas aí falou, né? A alegria de quem não quer que a verdade seja revelada. Realmente é feio, né? Você vê ali eles comemorando, né? Teve um ali que gritou chora, né? O Randolph ali rindo. Por que o medo? A gente sabe a resposta, mas por que o medo? Porque eles não querem que o chefe da Força Nacional seja convocado, preste depoimento e seja obrigado ali a dizer por que o Flávio Dino não fez o que deveria ter feito. Né? Esse cara aí, pelo jeito, ele e a Ana Priscila são as duas chaves desse mistério, que nem é tanto mistério assim. Seria só uma maneira de a gente comprovar o que a gente já sabe. Né? Então, eu repúdio aí a essas imagens, não ao deputado que gravou, mas ao posicionamento vergonhoso da esquerda comemorando aí, né, a verdade sendo escondida. Tá? Agora vamos lá, chegamos ao nosso tema principal de hoje, vamos falar do Rodrigo Pacheco. Galera, não é segredo para ninguém que o Pacheco sabotou, durante seu primeiro mandato à frente do Senado, o governo Jair Bolsonaro. Né? Por exemplo, a CPI do Covid, né? A CPI da pandemia. Quem não se recorda daquela cena, né, bizarra, na época que todo mundo usava máscara, ele defendia o uso da máscara, aí o Barroso foi lá e deu a ordem para que a CPI fosse aberta, aí ele vai lá, pede para tirar a máscara para fazer um discurso. Por quê? Porque ele queria ser visto, né? Ele queria ser observado, ele é um cara vaidoso, né? Então ele foi lá, ele fala muito bem, as palavras bonitas e tal, e ele tirou a máscara para falar ali, eu vi, esse cara realmente não vale, né, uma nota de R$3. E de lá para cá foram vários os exemplos. Né? Quantas vezes a gente viu o Rodrigo Pacheco dizendo que o STF não ameaçava o Legislativo, não ameaçava o Executivo, que não tinha nada de errado, que era tudo democrático, em defesa do Estado Democrático de Direito e tal. Por quê? Vocês já sabem, prometeram para ele uma vaga no STF. E aí, pessoal, quando você tem a certeza de que você vai para o STF, a primeira coisa que você pode dispensar, caso você não tenha apreço pelo seu eleitor, é o quê? É o voto. Qual a maior crítica que a gente faz? Ah, o STF faz isso, faz aquilo, sem nunca ter recebido um voto na vida. Não é isso? Então, o Pacheco nunca mais ia precisar de voto na vida dele, caso tivessem cumprido a promessa, né, e tivessem colocado ele lá no STF. Quando ele percebe que isso não vai acontecer, que o Zanin já entrou na primeira vaga, e na segunda vaga provavelmente vai ser o Flávio Dino ou o Bruno Dantas, ele se sente traído. Né? Ele esquece que não foi ele que foi traído. Ele que traiu o eleitorado dele. E aí começa a agir como nunca deveria ter deixado. Aliás, nunca deveria ter deixado de agir, não, porque ele nunca chegou a agir dessa forma. É uma novidade, né? Parece que ele fez um implante de espinha dorsal e agora está fazendo o que todo presidente do Senado tem que fazer, que é defender o seu poder e os interesses do povo que ele representa. E eu não digo só o povo de Minas, não. Como presidente da casa, ele representa todos os brasileiros. Né? Aí veio a reação, né, com a questão do marco temporal, vai vir a reação, como ele próprio já disse, sobre a questão das drogas, a questão do aborto. Isso aí é o STF invadindo a competência do Legislativo, que não é novidade, mas só agora que ele sabe que não vai para o STF que ele resolveu agir como homem. Né? E agora, a mais recente resposta dele foi um projeto que estava parado no Senado e que ele colocou para andar novamente para impor um mandato para o ministro do STF. Não tenho certeza se são 8 ou 10 anos, ou 15 que seja, não interessa, né? O importante é que haja um limite que não seja mais de 15, por favor, né? O correto, na minha opinião, seria de 8 anos, tá? E ele parece que vai colocar isso aí para frente. Tem um outro projeto que está andando que permite que o Congresso Nacional suste decisões do STF que invadam a sua competência ou a competência do Executivo, e aí o equilíbrio voltaria a imperar em Brasília, por mais que as intenções não sejam, nem sempre, né, sejam republicanas, tá? Mas é um excelente começo, tá? Aí a transição aqui é justamente essa. O Pacheco faz um implante de espinha dorsal porque até outro dia ele achava que nunca mais na vida dele ia precisar de um voto, e agora ele precisa. Tá chegando a eleição municipal no ano que vem. E ele vai querer eleger os aliados dele, nas prefeituras em que ele tem influência. 2 anos depois, tem eleição novamente. Ou ele vai tentar reeleição para o Senado,
ou ele vai tentar o governo de Minas Gerais, ou então ele vai ter vai perceber, vai sentir a temperatura, né? Se ele achar que ele está na mesma situação da Gleisi Hoffmann, vai desistir do Senado e concorrer ali a deputado federal, dar aquela rebaixada, né? Baixar a bola dele, dar aquela rebaixada, porque o Senado é a principal casa legislativa do Brasil, não tem como negar, e concorrer a deputado federal para não ficar sem mandato, né? Eu acho que, no final das contas, é isso que vai acontecer. Agora, com o que ele está contando? Está contando com a memória curta do eleitor do Brasil. É com isso que ele está contando. Eu até acredito que o objetivo primário dele nem seja esse, tá? É chantagear mesmo, botar pressão no Lula para que ele mude de ideia e o indique para o STF ainda. Eu acho que ele ainda tem um pouquinho de esperança, mas para isso ele está colocando essa pressão. Tá? Eu não duvido e eu até acredito que esse seja o objetivo número 1 dele, por mais que ele não tenha muita fé que isso vai acontecer. Mas sendo realista aqui, ele vai começar a jogar o jogo correto para recuperar o capital político, que na verdade ele nunca teve, foi eleito um voto anti-Dilma, né, prometendo nunca se aliar ao PT, vejam só que coisa, e agora ele vai ter que recuperar esse terreno, esse tempo perdido aí. Eu acho que isso pode acontecer, gente, é fato, o eleitor brasileiro tem memória curta. Tem memória curta, não tem como você negar isso aí. Tanto é que, independente dele ter vencido ou vencido, muita gente votou no ladrão, achando que o cara era a favor de um monte de coisa que ele passou a vida inteira defenestrando. Porque chega na campanha, ele fala um monte de coisa bonita e os otários vão lá e acreditam, né? Eu não estou nem falando dos militantes, não. Então é possível, sim, que o Pacheco chega lá, faça aí 3 anos, né, de 1 ano a mais, 1 ano e pouquinho a mais como presidente do Senado, depois 2 anos como senador, fortes, né, defendendo as coisas certas, as ideias certas, e o povo, né, essa é uma catarse coletiva aí, um breu de memória, eleja ele, sei lá pra quê, né, para senador, para governador de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa muito racional e prática, tá, e realista. Não acho que ele vai para o STF, então ele será obrigado a atuar dessa forma, e se o preço para ele atuar dessa forma for a reeleição dele, que ele seja reeleito. Que ele seja reeleito. Nunca, jamais farei campanha ou pregarei o voto pelo Rodrigo Pacheco. Tá? Mas se o preço for esse, meu amigo, eu pago com alegria. Limitação dos poderes do STF, o poder do Legislativo de sustar invasões de competência, mandato fixo para ministros do STF, tudo isso precisa ser implementado para que a democracia volte a respirar no Brasil. Agora, tirando a dúvida da maioria das pessoas que eu sei que vocês querem saber, isso vale para os atuais ministros do STF? Infelizmente, não. Só para quem foi indicado daqui para frente. E esse é mais um motivo para o Pacheco querer isso aí. Tá? Porque se você impõe um mandato, mais chance ele terá de ser indicado no futuro. Né? Ele não é bobo, não. Ele de bobo ele só tem aquela cara, né, de tropeço da família Adams, de boneco de posto, mas ele é muito do esperto. Então a realidade é essa, tá, pessoal? Toda oportunidade que eu tiver, eu vou lembrar vocês do quão irresponsável, traíra, antipatriótico, mau caráter e um monte de coisa a mais, que eu não vou falar aqui para não correr o risco de perder meu vídeo, que o Pacheco foi até 2 semanas atrás, e continua sendo porque isso né, a essência dele, a essência das pessoas nunca muda, né? Eu escutei isso uma vez e eu absorvi isso na minha vida. A essência da pessoa não muda. Tá? A maquiagem pode até mudar, mas a essência permanece lá. Passei a acreditar nisso. Então, mas eu não vou ficar aqui, né, criticando quando ele fizer a coisa certa. A gente pode até lembrar, né, do passado dele, mas não vou ficar escolhendo quem está do meu lado ali no campo de batalha, meu camarada. É sangue para todo lado, o pau tá comendo, a briga é muito feia, e se for o Pacheco, vamos, Pacheco, vamos. Sempre de olho, sabendo que ali na frente ele pode se virar contra nós. Mas, enquanto ele estiver fazendo as coisas, tomando as decisões em favor daquilo que a gente acredita, vamos lá, Pacheco, vamos lá, bonecão, vamos junto. Fechou? Então é isso, galera. Um forte abraço e a gente se vê por aí.